Graças e paz, amados. Hoje vamos à última etapa, a última parte do estudo que estamos fazendo sobre sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Parte do número 5. O desejo do meu coração é que o Senhor aplique tanto ao meu quanto ao seu coração, né? Mais e mais da sua palavra, para que a gente possa discernir a real vontade dele rumo a essa perfeição e que o Espírito Santo nos preencha com o desejo ardente de crescer mais e mais na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, para que assim a gente tenha mais facilidade de viver essa dependência de Deus. O tema de hoje, como dissemos, é o assunto da perfeição cristã, que é um assunto ignorado por alguns e mal entendido por outros, e a gente crê que a perfeição cristã é a vontade de Deus. Isso tem a ver com o propósito eterno de Deus. Agora, também a gente sabe, existe um inimigo. Ele sabe como a perfeição cristã é importante para nós. E aí ele tenta confundir cada um de nós com relação a essa temática. E aí, infelizmente, entre o povo de Deus, existem aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar sobre a perfeição, ou que possam até ter ouvido, mas continuam confusos. Eles não sabem o que é realmente a perfeição cristã. Então a gente precisa, ouvir do Senhor para que Ele possa nos esclarecer na dimensão do Espírito a respeito dessa questão, para nos conduzir ao estágio, ao padrão da mente de Cristo, para que assim a gente possa não apenas saber, mas entrar na perfeição cristã. E nós já vimos o que não é a perfeição cristã, já vimos o segredo da perfeição, vimos que devemos prosseguir para a perfeição, que vida cristã e serviço cristão estão atrelados a essa perfeição. E vimos, por último, o padrão para a vida cristã. Hoje nós vamos ver o limite. Existe um limite. Para além do limite é que a gente deve avançar. E os textos que sempre lemos, nós vamos ler novamente, que é Filipenses 3,15, que diz: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Gênesis 17:1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Em Mateus 5,48, o Senhor Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Hebreus 6, versículos 1 a 3, vai dizer: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, doutrina do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Ainda em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, que ele vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém, amém e amém. Então, a perfeição cristã ela é relativa, e por relativa eu quero dizer que há um ponto no qual a gente chega, um limiar, um limite. O que seria limiar? Seria um começo de uma nova etapa. E depois que a gente é salvo, e tenta seguir Jesus e começa a crescer, e a gente vai crescendo, chega até um certo ponto, e aí quando a gente chega àquele ponto, parece que a gente cruza um limite. Quando você cruza esse limite, você é considerado como que estando entre os perfeitos. Agora, entre os perfeitos não são aqueles que são absolutamente perfeitos nunca, porque nunca vamos atingir terrenamente esse absoluto. Mesmo Paulo ele disse que há pessoas que estão entre os perfeitos porque eles cruzaram esse limite. Então, o que seria esse limite? Vamos pensar numa ilustração. Nós temos o povo de Israel, os filhos de Israel, que estavam prisioneiros ali no Egito, como escravos. Deus os liberta. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era levar o seu povo para Canaã, para a terra prometida, não apenas tirar eles do Egito. Então, se você está no Egito, você nunca vai estar em Canaã. Só que quando você sai do Egito, você deve entrar em Canaã, porque esse é o propósito de Deus. Ele nunca quer apenas nos livrar do pecado, nos livrar do mundo, mas Ele quer nos levar para um destino, que é a plenitude de Cristo.
Aí, quando os filhos de Israel saem do Egito, eles não se conheciam. E por isso Deus lhes deu assim os 10 mandamentos, a lei, para que eles fossem testados, para que eles provassem a si mesmos e não a Deus. E que por eles mesmos eles vissem que era impossível chegar a Canaã. E no zelo deles eles disseram, tudo quanto Deus ordenar faremos. Eles foram até honestos, mas estavam se enganando porque durante 40 anos eles vagaram no deserto e esses 40 anos foram para revelar a eles, na verdade, quem eles eram, o que o coração deles era. É enganoso, eles eram carnes. E muito embora tivessem sido assim libertos do Egito, ainda, né, neles mesmos, eram carnais. Só que, na misericórdia de Deus, Deus os trouxe a Canaã numa nova geração. Eles cruzaram o Rio Jordão. E depois que eles cruzaram o Rio Jordão, nós vamos ver isso de forma simbólica, eles estavam em Canaã. Enquanto eles estavam no deserto, Deus fez o quê? Deus fez chover o maná dia após dia para sustentar as suas vidas ali durante 40 dias. Só que depois que eles cruzaram o Jordão, eles se estabeleceram ali e o maná parou. Por quê? Porque eles começaram a comer o grão da terra habitual. Então há uma diferença, né? Depois que eles cruzaram o Rio Jordão, eles foram considerados como perfeitos, mas tiveram que aprender a tomar posse daquilo que havia lhes sido dado. A possibilidade estava ali. Mas eles não poderiam possuir enquanto estivessem no deserto. Mas agora eles podiam possuir a terra porque já estavam nela. Então, usando isso como ilustração, a gente enxerga que há um limite em nossa vida espiritual que a gente deve atravessar para estar no caminho dos perfeitos. Eu creio que há. E esse limite está estabelecido para nós em Romanos 6,6, que diz assim, sabendo isto, que o velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado. Então, o que é o Rio Jordão? O Rio Jordão é o despojamento da velha natureza, é o início da nova vida com Cristo. Quando a gente olha para o Mar Vermelho, a gente vê o que? O Mar Vermelho é morte. Aí temos a vara de Deus divide o mar, eles atravessam, pelo poder de Deus eles são libertos da morte para a vida, só que o Rio Jordão é diferente. A arca passou com eles e a arca fala de Cristo. Ou seja, no batismo há o Mar Vermelho simbolizando que a gente foi batizado em Cristo e o Rio Jordão simboliza que somos batizados na morte de Cristo. Há um recomeço ali. O limite foi ultrapassado. E muito embora a gente seja salvo, ainda há em nós, né, a velha natureza. O velho homem está aí. E dentro está o novo homem. Só que fora está o velho homem. No interior temos Cristo. O Espírito de Deus habita em nós, né? Mas há o nós mesmos, o nosso ego. E por causa disso a gente é impedido da perfeição. Então por isso a gente tem que chegar a um limite, a um ponto onde a gente perceba que não há em nós bem nenhum. Ou seja, na nossa carne não habita bem algum. Não estamos nem mesmo tentando ser bom, guardar os mandamentos, porque tentamos e não conseguimos. Aí o que se estabelece? Se estabelece que a gente começa a perceber o que Cristo realmente fez por nós. Ele sabia que não havia bem nenhum em nós muito antes que a gente soubesse. E por isso, quando ele morreu, ele tomou o nosso velho homem e crucificou ali na cruz com ele. Mas a gente não crê nisso, a gente pensa, né, que somos muito bons para ser crucificados. Então, depois que a gente é salvo, a gente tenta usar o nosso velho homem, a velha energia para servir a Deus. A gente tenta guardar os mandamentos de Deus até que a gente chegue a um ponto em que a gente perceba que em nós não habita bem nenhum. Deus já nos crucificou com Cristo, amados, ali na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Né? Só que esse homem morto ainda está tentando. Um dia a gente percebe que a gente foi crucificado com Cristo. E aí o que acontece? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você desiste de ser você mesmo e você busca, né, entender-se como estar morto, estar sepultado, fora de vista, e que Cristo é que vive em mim e em você. Você e eu, nós olhamos para Cristo e entendemos, olhamos para nós e entendemos, Ele vive em mim. Então, quando você atinge essa dimensão, você cruzou o limite. Você está agora entre os perfeitos, porque o caminho da perfeição está agora amplamente aberto para você. Você não vai mais buscar se auto-justificar ou buscar justificar a sua vida cristã a partir do seu ego.
Você sabe, infelizmente, muitos cristãos não crescem. Por quê? Porque eles estão travados ali. Eles estão fora do Egito, mas nunca cruzaram o Jordão. Eles se parecem com as 2,5 tribos que ficaram do lado oriental do Jordão. Eles nunca estão na terra. Então, como a gente precisa pedir ao Senhor para realmente nos mostrar que Cristo não apenas levou os nossos pecados na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, mas ele levou a nós na cruz, né? A mim, a você, não sou mais eu, não é mais você. Agora é Cristo em mim e em você. Então, se você crê nisso, se você tem compreensão disso, se você permanece nisso, você cruza esse limite. O caminho da perfeição fica amplamente aberto para você. Agora você está no caminho da maturidade, do crescimento. Então, o que é a vida cristã? O que é serviço cristão? A vida cristã é nada mais do que a perfeição cristã. A vida cristã, ela deve ser conformada com a imagem de Cristo. A vida cristã é o crescimento em Cristo. Né? A vida cristã é tomar o caráter de Cristo. Isso é a vida cristã. Isso é ser perfeito em Cristo. Colossenses 1, 26 e 27, a palavra de Deus vai dizer: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ora, esse é o mistério. Cristo em mim, Cristo em você, né? A esperança da glória. Então, se Cristo está em você, né? Ele está em você, e por isso há essa esperança de, no limite, você, pós-limite, você entender o que significa viver em Cristo. Agora, a esperança é algo no futuro, né? Você ainda não tem, eu não tenho, mas a esperança de quê? Da glória. O que é glória? Deus é glória. Ser conformado à imagem de Cristo, isso é glória. Cristo em você, esperança da glória. Então, olha o que diz Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, esse é o propósito de Deus. Cristo em você, a esperança da glória. Perfeito em Cristo. Isso é vida cristã. Colossenses 2, de 1 a 3 diz: porque quero que saibais com grande combate ou conflito, né, tenham por vós e pelos que estão lá em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento. De quê? Do mistério de Deus em Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, mais uma vez aqui, você encontra todo o trabalho que Paulo teve para conduzir os santos àquela perfeição em Cristo Jesus. Efésios 4,12, né, vai dizer que Deus deu dons à igreja para aperfeiçoar os santos, para amadurecer os santos, para edificar os santos, equipar os santos para que eles possam assim, para que a gente possa assim funcionar e cumprir o ministério do corpo. Para quê? Para a edificação do corpo em amor. E assim, amados, se eu e você, se a gente pensa em maturidade cristã, em vida ou preparação cristã para o serviço, a gente vai encontrar a mesma coisa. O nosso alvo, o propósito de Deus consiste em que sejamos perfeitos. Esse é o nosso chamado. A gente tem um maravilhoso chamado. Cada um de nós é chamado à perfeição cristã. Então, nós somos chamados também à maturidade em vida, para sermos equipados com dons para o serviço do ministério de Deus. E oramos para que o Senhor realmente nos mostre como é que a gente pode entrar nesse assunto da perfeição cristã, porque creio que essa é a vontade de Deus. Então, amados, vamos orar, né? Querido Deus, as palavras são humanas, né? Muitas vezes, e elas apenas podem esconder o quê? O teu pensamento. Nós oramos para que o Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, ponha a tua palavra no coração meu e no coração dos irmãos e irmãs que estão ouvindo a conclusão desse estudo. E que o Senhor possa criar em nós um desejo latente pela perfeição cristã. Porque tu é o único que pode fazer isso. E nós oramos para que possamos agradar o teu coração e fazer isso de forma plena, descansando em ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.